Pronto. Iniciei a gravação. Só para confirmar o pessoal que chegou depois aí, né? Bom dia. A gente tá no sumário, vamos fazer um geral aqui do conteúdo. Livro de atividades de produção de texto, volume 3 ainda. Tá? Encerramos ele em breve, página 1 aqui. O que eu fiz então? Ô Caio, ela sozinha não vale nada não, viu? É uma junção de todas as atividades do trimestre, viu? Tá, gente? É uma junção de todas. Então, vocês reparem o seguinte. O conteúdo da unidade 1 e da unidade 2 aqui, na verdade, vocês já viram lá em português, né? O conteúdo vocês já viram. A gente vem aqui para a prática. Repara que ele nem coloca muita definição. Pra prática. E vem sempre com essas propostas, sempre uma média de 4 propostas por tema. E muito da nossa discussão aqui, dos exercícios, são assim, discuta com um colega, debata com um colega, façam isso e tal. E a gente está com uma certa dificuldade para fazer isso. Tanto é que eu recebo muita mensagem assim, professor, é para fazer o exercício tal, porque ele está pedindo para discutir. Professor, é para fazer muita. Então, o que eu fiz? Até pelo tempo, pela estrutura toda que nós estamos, eu fui passando pelas unidades e separando aquelas páginas que eu julgava assim, não, essas aqui precisam sim ser faladas com os alunos, essas páginas precisam realmente ser discutidas. As outras, se a gente tiver a oportunidade, beleza, legal, sempre quanto mais a gente treinar, melhor. Mas se a gente não tiver a oportunidade, não vai ser um prejuízo de conteúdo para vocês. Não vai ser. Seria só um extra. Então, por isso que eu fiz dessa maneira, gente. Eu escolhi as páginas daquelas discussões que precisariam mesmo serem feitas, que vocês precisam enquanto oitavo ano verem. Então, a gente tem aqui, né, essas duas unidades discutindo a liberdade de expressão, né, que a gente já até falou bastante, né? A gente já chegou a falar bastante sobre liberdade de expressão. E a unidade 2, história de vida e sobrevida, biografia e autobiografia. É um tema bem interessante também, acho bem interessante. Particularmente, eu gosto muito de ler biografias. Inclusive, lá na árvore, né, aquela partezinha do Positivo On que tem os livros disponíveis para vocês, a árvore, ali tem biografias muito boas, gente. Tem a biografia da Malala, né? Aquela menina afegã que sofreu um atentado porque defendia o direito das meninas estudarem, das meninas irem para a escola, né? Ela acabou sendo baleada, né, pelo Talibã. Todo mundo conhece a história da Malala? Pesquisa, a história dela é muito interessante. E assim, é louco a gente pensar assim, tem um mês. Não. Então, as mulheres eram proibidas de estudar. A Malala, além de estudar, assim, o pai dela tinha uma escola. E aí, pela lei deles, o pai dela só poderia aceitar meninos. Meninas não poderiam. O pai dela pensava diferente e ele aceitava meninas na escola e dava aula para a filha, para Malala e para outras meninas também. E a Malala começou a fazer campanhas defendendo isso, defendendo o direito da mulher a estudar. Aí um dia ela voltando da escola, mas era até maior do que isso, sabe? Até maior, Matheus. Um dia ela voltando da escola, no ônibus escolar, um grupo do Talibã cercou o ônibus, né? Cercaram o ônibus. Quando o ônibus parou,
eles entraram e atiraram na cabeça da Malala. Ela tomou um tiro na cabeça, gente. Mesmo assim, ela sobreviveu. Não duvido mesmo não, velho. E aí ela foi socorrida e tal, foi operada, teve que fazer muito tempo de tratamento, de fisioterapia e tal. E o interessante da história toda, assim, a Malala foi. Dois pontos interessantes. A Malala é a pessoa mais jovem a ganhar o Nobel, né, da Paz. E o discurso dela na ONU é um discurso belíssimo. Ai, meu Deus, verdade. Não, mas a história é conhecida, Suelen. Ô, Suelen, você recebeu a minha mensagem? Eu te pedi a foto? Lembra? Manda pra mim, tá? E, e o bom, o interessante, gente, é saber o seguinte: aí sim é spoiler da Malala, mas biografia tem disso, gente. A gente sabe a vida da pessoa. Há uns 2 meses, ela se formou na faculdade. Isso foi muito notícia, muito, saiu muito em rede social, muito. Ah, tá bom. Se não procurar, você me avisa. Se não procurar, se não achar, você me avisa, tá? Você me avisa que eu mando de novo. Então, ela é uma biografia muito interessante. Recomendo muito vocês a lerem. Tem na árvore, tem o livro físico na biblioteca lá da escola, tá? Gente, voltando, vocês podem pegar. É muito interessante a biografia dela. A Malala, eu quero dar um exemplo de biografia, ou seja, não foi a própria Malala que escreveu, foi alguém falando sobre a vida da Malala, certo? É alguém, o nome é Eu Sou Malala. Sou Malala, é uma biografia. Biografia é uma pessoa escreve sobre a vida de outra pessoa. Bio é vida, grafia é escrita. Então é a vida por escrito ou escrita da vida. Quem escreve a biografia é chamado de biógrafo. Biógrafo. Quem tem a vida contada é chamada de biografado. Então a Malala foi biografada. Tá. E a autobiografia? A autobiografia é quando a própria pessoa conta a sua história. A própria pessoa conta a sua história, certo? Vou dar um exemplo de autobiografia que também está na árvore. Por acaso, viu, gente? Por acaso, é porque são realmente. Essa autobiografia que eu vou citar foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que é a autobiografia da Michelle Obama, que foi a primeira-dama dos Estados Unidos, a esposa do Barack Obama. É autobiografia, é a própria Michelle Obama contando sobre a vida dela. Então, olha só, vou escrever aqui no chat umas coisas. Um exemplo de biografia. Biografia. Uma pessoa conta sobre a vida de outra pessoa. A gente, eu sou Malala, que é sobre a vida da menina afegã. Outra pessoa contando sobre a vida dela. Autobiografia são muitas, são muitas. Mas eu vou dar o exemplo do Minha História. Minha História é o nome da autobiografia da Michelle Obama. Minha História. A autobiografia é interessante porque, ó, auto, si mesmo. Então eu escrevo a minha própria vida. A vida da Michelle Obama é interessantíssima, assim, uma vida difícil, porque você pensa toda a dificuldade de ser uma criança, uma adolescente negra nos Estados Unidos, morando no subúrbio, sofrendo muito preconceito. E quando terminou o ensino médio, que quis ir para a faculdade, coisa raríssima no meio em que ela vivia, coisa rara no meio em que ela vivia, ela chegou a ouvir que não, como assim? Como assim uma negra na universidade?
Tem, não sei se tem o filme, tem um documentário. Minha História tem um documentário na Netflix falando sobre o livro. Filme, eu realmente não sei. Aí, pois bem, pode ser isso. Ai, Jesus, parou tudo aqui. Parou de compartilhar pra vocês? Eu, hein? Tá vivo, gente. Ei, bom dia. Oi. Ei, amor, faz favor para mim. Clique, Sim, você tá com o Cisco em português? estou. Vai lá em participante Sim. e clica em é a quinta opção de baixo para cima. Qualquer um pode compartilhar. Isso, desmarca essa opção. Em participante? Aham. Dentro do menu participante lá em cima, lá no menu. Aí você vai desmarcar a opção qualquer um pode participar, pode compartilhar, perdão. Marquei. Isso. Aí ela vai voltar para você A como é que telinha. fala? A bolinha de compartilhamento. Aí você compartilha novamente. Então, agora eu não Já. consigo. Peraí, agora eu não consigo compartilhar. Espera aí que vai voltar. João Pedro, passa o compartilhamento para a professora novamente, por favor. O João Pedro deve ter tentado compartilhar alguma coisa. Aí saiu. Vê se você consegue puxar para você. Tá no João Pedro. Pra mim, não aparece a opção. Não, João Pedro Herédia, ou João Pedro Ferreira, né? Pra mim, não tá mais aparecendo a opção que eu posso compartilhar. Não, então você vai fazer o seguinte: vai lá em participante de novo e Uhum. marca a mesma opção que eu vou tentar mover a bolinha para você de volta. Tá, qualquer um pode compartilhar. Isso, já colocou? Sim, voltou. Deixa eu colocar de volta aqui. Aí você tenta compartilhar, você consegue? A tela que eu tava? Sim. Tá, isso. Agora você vai lá e bloqueia. Agora você faz o mesmo processo novamente. Vai em participante e marca. Desmarca, na verdade. Vou fazer isso aqui. Porque eu não fiz isso em participante. Aqui em participante eu não consigo. Porque ele pode ter tentado compartilhar algo lá sem querer, ou clicado em algum botão, né? Uhum. Mas, enfim, essa opção que eu te mostrei, ela bloqueia esse acesso dos alunos, mesmo que sem querer, ou Sim. vai que ele fez um trabalho muito legal, um texto muito bacana, ele quer te mostrar, né? Ele vai tentar, mas aí ele tem que te pedir autorização primeiro, Sim, verdade, né, meninos? né, meninos? Mas tá bom, Fafá. Obrigada, Fê. Nada, amor. Ai, ai. Então vamos, meninos. Peraí. Vamos voltar aqui. Deixa eu saber se. Tô só olhando as mensagens aqui pra ver se tinha alguma coisa que eu precisava comentar, viu, gente? Então, volto para o exemplo de autobiografia, né? Vou voltar para o exemplo de autobiografia, que é o Minha História. Minha História. Então, a Michelle. A Michelle Obama, então dá. Aí ela entrou na faculdade, parei nessa parte. Ela entrou na faculdade e já uma coisa rara, né? Faculdade de Direito. E quando saiu da faculdade, ela conseguiu emprego numa das maiores agências de advogados, sabe, dos Estados Unidos, uma das maiores, assim, ela era uma aluna exemplar e ela conseguiu. E um belo dia chega um estagiário para ela. Um belo dia chega um estagiário para Michelle Obama. E quem é, que na época não era Obama, né, gente? Não era Obama ainda. E quem é o estagiário? Barack Obama, que anos depois seria o presidente dos Estados Unidos. Mas naquele momento ele era o estagiário da Michelle Obama. Então, olha como eles se conheceram, gente.
Eles se conheceram porque ele era estagiário dela. Daí começaram a trabalhar junto, né? Começaram a namorar, se casaram, ele sempre muito envolvido em questões políticas, em questões sociais, acabou entrando para a política, candidatando até passo, até que se torna presidente dos Estados Unidos e com isso a Michelle, aquela que não conseguiria nem uma vaga na universidade simplesmente pelo fato de ser negra, se torna a primeira dama do país, né? Aquele país no qual ela tinha sofrido tanto preconceito. Mas isso, eu resumi aqui, e o livro vai até o momento que ele sai do governo, tá? O livro começa com ela criança e vai até o momento que ele sai do governo, quando o Trump assume. Duas coisas muito interessantes. É um livro bem extenso, viu? Ele tem mais de 500 páginas, mas você lê muito rápido porque é muito interessante mesmo, gente. Primeiro, a linguagem. Ela tem uma linguagem muito boa, muito gostosa pra gente ler. Parece que ela tá ali batendo papo com a gente, sabe? Conversando, assim, parece que tá batendo papo com a gente. Segundo, e é já uma história muito interessante. Pois bem, então eu dei 2 exemplos para vocês, um exemplo de biografia e um exemplo de autobiografia. Para quem se interessar, os dois estão lá na árvore, né? Vocês podem ler, ok? Vamos aos exercícios que eu passei. As páginas, né? A primeira página foi a página 18. Confere. Ver se carrega. Eu vou explicando porque vocês têm que fazer, né? Não vou dar resposta hoje prontinha não, porque vocês têm que fazer. Não é? Aí quem foi? Júlio, foi você que me falou que achou um pouco complicado? Agora me perdi quem foi. A pessoa que me falou que começou a fazer hoje, que achou meio complicado, acho que foi a Júlia. Me fala especificamente depois, tá? Qual é o que foi que você achou mais complicado? Você já quer falar? Você quer que eu vá passando? Tá, então você decide aí. Se você já quiser falar algum ponto, então vamos lá então. 3 de que página? Tá, então vamos lá. Deixa eu só explicar uma coisinha aqui na 18, que aí eu vou pra lá pra explicar isso pra vocês então. Porque eu quero falar sobre isso aqui, ó. Falar demais não é o mesmo que argumentar. Isso é muito interessante, gente. Muito interessante, porque a gente acha assim, eu preciso fazer um texto super, né, gigantesco para poder ter muita informação, né? E para argumentar, não. Porque às vezes um texto gigante pode vir com aquela historinha do encher linguiça. Eu falo muito e não digo nada. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. É isso que ele quis dizer aqui entre o falar demais, que não é o mesmo que argumentar, certo? Argumentar é o quê? Você defender seu ponto de vista. Defender seu ponto de vista. Deixa eu explicar aqui a 3. Gil, sobre artigo de opinião. Os artigos de opinião, em geral, apresentam um plano, uma estrutura básica formada por contextualização, questão polêmica, tese, que é a posição defendida, contraposição, argumentos, contra-argumentos e conclusão. Olha quanta coisa, gente! Quanta coisa! Eu vou explicar eles. Eu falei, não posso dar resposta agora prontinha não, viu, Júlio? Vou explicar. É para você tirar do texto. Uma frase só, não vai precisar escrever muita coisa não. É para você tirar do texto, por exemplo, uma contextualização. A situação, assim, como ele apresenta o tema. Vou dar um exemplo desse daqui. Ó, a questão da melhor forma de classe é discutida desde sempre. Então, o primeiro ponto é esse. Contextualização, contextualizar. Se eu falo assim, Fabrisa, você pode contextualizar as fake news. Vamos contextualizar as fake news. Bom, fake news é algo recente,
surgiu na Europa, se disseminou, se tornou popular com as eleições americanas e depois nas eleições brasileiras. Contextualizei, falei onde surgiu e como ela se espalhou. Claro isso? Vou passando e se precisar, avisa aí para eu parar e para repetir, viu? Eu vou falando, se precisar repetir, vocês me avisam. Questão polêmica. Não precisa pensar assim, meu Deus, questão polêmica é uma coisa, uau, uma discussão. Não, questão polêmica é aquilo que está sendo questionado. Vou continuar com o exemplo das fake news. Qual a questão polêmica das fake news? Bom, enquanto existe fake news, as pessoas não estão sendo bem informadas. Porque a partir do momento que eu estou ocupando meu tempo com informações falsas, informações verdadeiras estão deixando de chegar até mim. Então a questão polêmica é esta. Tese. Tese é o meu ponto de vista. O que eu estou defendendo? Digamos assim, eu vou defender que precisa haver uma punição para as fake news. Que eu vou defender. Contraposição. Quem é contrário a isso? Fabrícia, não vai ter gente contrário a você. Hoje, com tanta gente fazendo fake news aí, vai ter muita gente contra mim. Né? Tanta gente fazendo. Então, contraposição é assim, eu cito quem é contrário a mim para poder reforçar o que eu penso. Não é para eu concordar com ele, não. Eu cito o contrário, mas para poder mostrar que não. O seu não está certo, não. Está certo é o meu. Tá? Essa contraposição. Argumentos, então, em contra-argumentos, argumentos para eu defender, o argumento para eu questionar e a conclusão. Então, esses elementos eles aparecem no texto de forma direta ou em forma indireta. E essa questão 3 pede para que a gente identifique esses elementos. É retirar do texto. É retirar do texto. Ficou entendido? Júlia, ficou mais claro para você? Podem fazer o seguinte, gente, se for... Sim, Manda sim, Júlia, manda sim. Tá? Ó, se você for tirar do texto algo que é muito longo e você acha que a linha aqui não dá, você faz o seguinte, sublinha no texto, azul caderno também, sublinha no texto e aí você coloca a letra, por exemplo, digamos que fosse muito extensa a parte da contextualização. Aí eu vou lá no texto, sublinho e coloco do lado letra A. Tá? Faz uma legenda assim, para não ficar muito embolado aqui. Pode fazer isso. Certo? Dessa página, algo mais? Vou passar aqui só vocês vão ver as respostas. Depois da 19, eu pulei para a 21. Escolhi da 21. Que é quando a gente começa com a parte da biografia. Né? E ele vai citando aqui alguns elementos, vai falando sobre o estudo. Vamos fazer essa daqui. Essa daqui você teria que fazer pesquisa. Já vamos ver aqui. Essa pode conferir aí a resposta. Tá marcado, ó. Questão 1 da página 21. O estudo de biografias começa com um quiz para você verificar quanto já sabe sobre o gênero e também sobre algumas obras-primas dos biografados. Lembra, biografado é quem... A vida de quem, né? A vida que está sendo
contada. Bom, as obras. A Viagem de Gulliver, de Jonathan Swift, é um romance de aventura com pitadas de ficção científica e relato de viagem. Esse. B. Guerra Dentro da Gente, de Paulo Leminski, é um romance de formação ou iniciação. Ai, gente, Paulo Leminski é maravilhoso. Quem gosta de poesia, procura Paulo Leminski. E quem não gosta, procura também, para começar a gostar. Paulo Leminski, procurem ele. Só colocar lá no Google depois da aula. Paulo Leminski, nossa, vão achar muita coisa. Ele é muito legal, muito legal. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é um romance regionalista. Vão estudar muito sobre Graciliano Ramos quando chegarem no ensino médio, viu? Então aí, já tá prontinha? Moleza, tranquilinho, né? Isso aqui precisava de pesquisa. Vamos ver a outra aqui. O conto Disciplina do Amor, de Lígia Fagundes Telles, fala de amor e fidelidade de um cão a seu dono. E Vida Cruz e Souza, Baixou Jesus Trotsky, de Paulo Leminski, é uma obra biográfica. Isso tudo é nome do livro, tá? Todos eles são escritores. São pessoas importantes, são escritores necessariamente, né? Jesus, Trotsky. Né? E aí, os autores. Jonathan Swift nasceu em Dublin, na Irlanda, em 1667. Ele não foi um bom aluno. E era considerado um estorvo pelo tio que o criou. Um estorvo, assim, um peso. Tá? Considerado um peso pelo tio. Aos 21 anos, foi para a Inglaterra morar com sua mãe, que vivia em situação de miséria. Porém, um acontecimento transformou a vida de Jonathan. Ele decidiu estudar muito, cerca de 8 horas por dia, e em pouco tempo tornou-se o orgulho do tio e o embaixador William Tell. Viram? Marque aí, a segunda opção. Letra F, a segunda opção. Letra G, Paulo Leminski, maravilhoso. Leminski nasceu em Curitiba, no Paraná, em 1944, tanto que precisa não, Raquel, precisa não, tá? Precisa não, confere aí, mas não precisa não, tá bom? Sem problemas. Sem problemas, tá bom? Vou considerar. Ok? Lá em Curitiba, gente, quem já foi talvez tenha visto, e quem não, um dia repara isso. Em Curitiba tem muitos painéis de nada, Raquel, do Leminski, muitos painéis sobre ele, tanto com poesia, com o texto dele, com as poesias, quanto com a imagem dele, né? Leminski era filho e neto de militares, cresceu com a ideia de que a guerra era a mais nobre atividade a que o ser humano podia dedicar-se. Entretanto, aos 16 anos, seu grande medo era vivenciar um confronto nuclear, a guerra total, sem vencidos nem vencedores. Olha que observação interessante, né, sobre a guerra. Leminski escrevia muitos haikais. Haikai é um tipo de texto curtinho. Tem 3 versos, assim. E ele se tornou, assim, a marca do Leminski são esses haikais, esses textos curtinhos. Lígia de Azevedo Fagundes, depois Telles, ao se casar em 1950, nasceu na capital paulista, em 19 de abril de 1923. Passou a infância mudando-se com a família para vários lugares, sempre ouvindo as histórias fantásticas contadas por outras crianças. Em pouco tempo, ela mesma começou a inventar suas narrativas. O pai de Lígia frequentava casas de jogos e a levava junto para dar sorte. Ela escolheu verde na roleta, cor que, depois, apareceu em toda a sua ficção, porque é a cor da esperança, como aprendeu com seu pai.
Então, H, a primeira alternativa. Repara, todos esses trechinhos que nós estamos lendo são biografias. São pequenas biografias, né? Falam sobre a vida dos autores. E o Graciliano Ramos: se posso escrever o que sou e se os personagens se comportam de modos diferentes, é porque não sou um só. Graciliano Ramos, letra I, na página 23. Graciliano Ramos nasceu em 27 de outubro de 1892. Gente, isso é que eu acho. Abri uma janelinha aqui na conversa. Isso é que eu acho a coisa mais incrível da literatura. Mais incrível. Vocês imaginam, a pessoa nasceu em 1892. Nasceu. E aí foi publicando textos. E hoje, em 2020, a gente fala sobre ele. E ele é atual. E ele fala coisas interessantes. E a gente aprende com ele ainda. Isso que eu acho a coisa mais incrível da literatura de modo geral. Ó, a gente vê, por exemplo, ontem a Mafalda, aquela personagem de tirinha, a personagem da Mafalda fez 56 anos ontem. Gente, ela é super atual. Super atual. Você lê uma tirinha da Mafalda, parece que ela está falando de algo que aconteceu essa semana. E não, já faz anos que o Quino, que é o autor dela, não escreve mais. Então, para mim, essa é a coisa mais incrível da literatura, assim, a permanência dela e ficar atual depois de tanto tempo, né? Isso é incrível. Bom, Graciliano, fechando a janelinha, voltando para a conversa. Graciliano nasceu na cidade de Quebrangulo, no sertão de Alagoas, lugar tão árido como seus pais. Olha que incrível essa descrição, gente. Olha que legal colocar isso num texto. O interior do Alagoas é muito seco e muito pobre, muito pobre, muito pobre. Sei bem porque já morei em Alagoas, então eu via coisas assim terríveis lá. Então, árido, seco. Aí olha o que o texto faz. O Graciliano nasceu numa cidade, num lugar tão árido como seus pais. Os pais dele também não eram pais carinhosos, eram pais áridos, secos. Olha aqui, uma gente seca, severa e violenta. Olha que jeito de caracterizar as pessoas, né? Ele ficou bem conhecido. A dura infância o fez acreditar que todas as relações humanas eram regidas por violência e aridez. Ao longo da vida foi colaborador de vários jornais, usando diferentes pseudônimos. Gostou de Matheus? Eu também adoro esse jogo de palavras que as pessoas fazem, Matheus, adoro. Em 1928 foi eleito prefeito de Palmeiras dos Índios. Palmeiras dos Índios é uma cidade do interior de Alagoas, relativamente próxima da capital, né? Maceió, relativamente próxima. É uma cidade grande para ser interior, sabe? É uma cidade grande para ser interior. Verdade. E, ao final de um período, escreveu um relatório para o governador sobre as obras da prefeitura. Ainda hoje, esse relatório surpreende porque é apresentado de maneira literária, sui generis, peculiar. Olha que louco, assim, ele entrou para a vida política. E ele ficou muito conhecido porque, assim, ele escrevia tão bem, assim, a literatura dele era de uma riqueza de vocabulário tão grande que quando ele escrevia documentos na política, esses documentos eram literários, sabe? Não era aquela coisa formal de relatório, era literário. Lá em Maceió a gente encontra em algumas exposições alguns documentos dele, expostos ainda hoje. São textos belíssimos, tá? Bom, aqui vai ter um texto, eu não vou fazer essa leitura aqui porque fica um pouco extenso pra gente. Tem a informação sobre o autor, certo? Aqui vocês vão fazer essa interpretação e vamos para a página 36. Essa daí eu não pedi não, né? Eu não pedi não, tô vendo aqui.
para a página 36. Estão acompanhando direitinho? Tá tranquilo aí? Tá carregando? Tudo tranquilinho, né? Viram, né? Viram que eu fui escolhendo algumas coisas para a gente discutir. E lá na página 33 vai ter o texto. Vou só falar, esse texto é do Graciliano Ramos, esse que a gente acabou de ver a biografia dele, que está na obra Vidas Secas. Vidas Secas, gente, é uma obra muito interessante, muito difícil. Ela conta a história de uma família que, por conta da seca, sai. Né? Isso é muito comum no Nordeste, as pessoas vão procurando outros lugares para viver. E a família tinha uma cadelinha, uma cachorrinha, que o nome era Baleia. E aqui é um trecho do livro que vai falando da cadelinha. Ó. A cachorra baleia estava para morrer, tinha emagrecido, porque eles estavam passando fome realmente, entendeu? Passando fome, assim. E olha a descrição que ele faz, eu vou ler só o primeiro parágrafo. A cachorra-baleia estava para morrer, tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos, as costelas avultavam no fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca, né, os machucados da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Então, é uma parte bem triste do livro Vidas Secas, quando ele fala da cachorrinha baleia, sabe? É uma parte bem triste. Vidas Secas tem filme, tem uma ilustração, gente, que é muito legal. É uma animação, um desenho animado de Vidas Secas, que é muito interessante. Vou separar para passar para vocês depois. E aqui a gente tem o Graciliano. De baleia não tem nada, exatamente. Bem ao contrário, né? Bem ao contrário. E aqui, olha a interessante essa charge que fizeram aqui a frase. Meu bárbaro pensamento é este: um homem, uma mulher, 2 meninos e um cachorro. Que é a família que sai, viu? A família que tá morando num lugar de seca total, passando fome já. Então o que eles fazem? Vamos embora daqui. Vamos embora para um lugar para tentar, né? Um lugar em que a gente consiga alguma coisa, consiga um trabalho, consiga comida. Só que eles não tinham nem meio de transporte, então eles vão a pé. Né? Eles vão a pé. Porque nem meio de transporte eles não tinham. Então vai a família, o pai, a mãe e os 2 filhos, e eles levam a cachorrinha baleia. Né? Não. E aqui dentro de uma cozinha podem representar muito a humanidade, e ficarei nisso, enquanto não me provarem que os arranha-céus têm alma. Essa oposição que o Graciliano fazia a respeito da seca, a respeito da cidade. Então, aqui é uma interpretação do texto ali, viu, gente? Esta página aqui são informações sobre ele e depois interpretações sobre ele. Viu, meninos? Usaram porque, assim, interessante isso, Matheus. Usaram porque, assim, era quase que o cachorro que fazia com que eles voltassem pro humano deles, sabe? Principalmente, imagina o pai com aquela responsabilidade toda com a família, com a esposa e com os 2 filhos, não tendo condição nem de dar comida para os filhos, e muitas vezes aquela aridez que o Graciliano Ramos percebeu da família que ele recebia, né? O pai árido, seco, aquele pai que não conseguia nem ter uma demonstração carinhosa com ele.
E o personagem do livro acabava sendo assim por conta do sofrimento todo, né? Por conta do sofrimento. Ah, vou lá, Júlia, para dar uma olhada. E aí o cachorro que faz isso, o cachorro que traz a humanidade. A 4 aqui, comentando. A 4 da página 38. No decorrer do capítulo, vários trechos de textos autobiográficos lhe foram apresentados. Qual a função deles? Para cada um vai funcionar de uma maneira, né? Eu digo por mim. Eu iniciei a aula falando que eu gosto muito de biografias e de autobiografias, por isso é como se a gente aprendesse com a vida das pessoas. Eu sou suspeita para falar, porque eu leio muito biografia, como se a gente aprendesse com a vida dos outros. Meninos, já vai encerrar, vai cair a qualquer momento. Continuamos semana que vem. Exatamente. Continuamos na semana que vem. Qualquer dúvida, vocês deixam anotados para me perguntarem, ok? Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pela participação de vocês, pelos comentários todos. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada pela presença na aula.